O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico realizado pela Igreja Católica. Ele ocorreu entre 20 de maio e 25 de julho do ano 325 d.C., na cidade de Nicéia da Bitínia, atual cidade Izmit, Turquia. O Concílio de Nicéia foi realizado com o intuito de harmonizar a Igreja ao concretizar uma assembleia que representasse toda a cristandade, de modo a discutir as heresias que poderiam dividir a Igreja. O principal objetivo da convocação feita pelo imperador romano Constantino o Grande, que governava tanto o Oriente como o Ocidente, era a criação de um consenso entre os representantes da instituição religiosa acerca da natureza divina de Jesus Cristo. Para isso, a Assembleia contou com a participação de bispos de todas as regiões do Império. Com o fim das perseguições religiosas, a fé cristã havia se espalhado pelo Império Romano. Contudo, esse processo deu origem a uma forma distinta de interpretar os dogmas da instituição. No Império Bizantino, o sacerdote alexandrino Ário colocou em questão a natureza divina de Jesus Cristo. De acordo com sua interpretação, ele deveria ser entendido como uma criatura de origem divina e não como uma divindade em si. Sendo assim, Jesus não possuiria vida eterna, seria marcado por um traço de humanidade que o desvincularia da condição sagrada defendida pelos demais seguidores do cristianismo. O posicionamento de Ário havia criado uma situação conflituosa com o bispo Alexandre de Alexandria. Por isso, ele foi excomungado por todos os bispos do Egito e estava refugiado na cidade de Nicomédia. Contudo, seu argumento acerca da natureza divina já havia conquistado adeptos que possuíam prestígio com o imperador Constantino. O agravamento das divergências entre a perspectiva de Ário e a visão ortodoxa impulsionou a convocação do Primeiro Concílio de Nicéia, que deveria apresentar o posicionamento da Igreja acerca do arianismo. Por maioria absoluta dos votos, os bispos participantes do Primeiro Concílio de Nicéia refutaram a interpretação sobre a natureza de Jesus apresentada pelo arianismo. De acordo com eles, Jesus deveria ser visto como o verdadeiro Deus. Esse posicionamento foi embasado pela forma como Cristo é apresentado na Bíblia, que contém as bases da crença cristã elaboradas pelos apóstolos. Essa decisão foi registrada no Credo de Nicéia. O documento afirma que Jesus é feito da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, homoousios to patro. Com exceção de 2 dos bispos presentes, todos assinaram o documento que formula o consenso universal da Igreja sobre a questão. O Credo de Nicéia também abriu a possibilidade de que os bispos realizassem assembleias locais. Esses eventos de menor proporção são denominados sínodos, e estão autorizados a definir declarações de crença e cânones da ortodoxia. Assim como os concílios, eles têm como finalidade homogeneizar a crença cristã. Outras decisões importantes para o cristianismo obtidas no Primeiro Concílio de Nicéia foi a promulgação dos cânones da Igreja. Basicamente, eles são leis imutáveis que estruturam um sistema de crença. O Credo Niceno estabelece 20 cânones, que discutem a questão ariana, a data de celebração da Páscoa, batismo de heréticos, dentre outros. A Assembleia dos Bispos definiu que a Páscoa deveria ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera. A crise da Igreja Católica que motiva a convocação do Segundo Concílio de Nicéia foi desencadeada quando o imperador Constantino V decretou a proibição da adoração de ícones e imagens. Essa decisão contou com o apoio do Conselho de Eria, que mais tarde foi classificado pela Igreja como falso sínodo de Constantinopla, e determinava que fossem perseguidos de quem a descumprisse. Ao mesmo tempo em que proibia a veneração de imagens religiosas, o decreto de Constantino V não se opunha às imagens de imperadores. Essa brecha foi entendida como uma estratégia de aumentar a autoridade do poder imperial em detrimento das figuras católicas. O posicionamento iconoclasta do imperador bizantino também foi mantido pelo seu sucessor, Leão IV, o Khazar. No que diz respeito às tratativas do Segundo Concílio de Nicéia, a Assembleia reestabeleceu a legitimidade da veneração das imagens. Para isso, os bispos usaram argumentos construídos a partir das passagens bíblicas presentes em Êxodo 25:19, Números 7:89, Hebreus 9, Ezequiel 41:18 e Gênesis 31:34.